Polícia Federal, no caso, uma mudança de postura, um certo silêncio. É um silêncio que dá também uma certa angústia, vamos assim dizer, na população, na imprensa. E a pergunta, o senhor ainda acredita... Nós estamos sem imagem no ar? Voltamos. O senhor ainda acredita que o caso Fernanda Lages vai ser elucidado? Eu respondo dizendo que eu tive algumas esperanças durante a minha vida, e a minha principal esperança foi morta, mataram a minha principal esperança, mas ela, na realidade, ressuscitou ao terceiro dia e está viva para sempre. Então, essa da Fernanda Lages, esse caso Fernanda Lages, tentaram matar, mas não chegaram a matar. E ainda que, se porventura matasse, eu prefiro que ele seria ressuscitado também. Mas não chegaram a matar, não. Ela continua viva, com a esperança viva. O silêncio me faz crer numa convicção. Confiança que nós temos, porque eu imagino assim, crianças brincando, de repente começam a fazer silêncio. Aí poderia surgir assim, uma dúvida, falando, o que será que eles estão fazendo agora, né? Calados. Eles estavam fazendo barulho ali, agora estão calados. Então, assim, se você confia nos que estavam lá fazendo barulho, você não precisa se preocupar. Dá para ver o que é, porque o que foi que houve, o silêncio também às vezes incomoda. Então, esse silêncio, da nossa parte também, é porque nós confiamos plenamente no trabalho desta polícia que tem dignificado o Brasil através das suas operações. E polícia competente, despolitizada, não estou aqui para falar de Polícia Federal, mas de qualquer forma é inescondível, né? Você não pode deixar de reconhecer, porque alegra todos nós saber que temos uma polícia dessa no Brasil, despolitizada, competente, independente e que faz as coisas com boas intenções e para resolver. O senhor compartilha desta mesma convicção, doutor Miraci? Com certeza. Você sabe mais do que ninguém, e todo o Piauí sabe, que nós lutamos muito para que a Polícia Federal entrasse nesse caso. Houve até, num determinado momento, quiseram passar a ideia para a população de que esse não foi um trabalho do promotor Uberaci Rocha Aliardo Cabral no sentido da Polícia Federal entrar. Mas, enfim, aqui nessa TV foi mostrado documentos onde havia o pedido formal por parte do Ministério Público e para investigar, não era para fazer análise de trabalho de ninguém. Enfim, nós temos muita confiança porque nós temos a convicção de que o que houve efetivamente com Fernanda Lages foi um homicídio. Essa convicção é inafastável em nossa mente. Enfim, e temos uma instituição respeitada como a Polícia Federal, como disse o doutor Eliardo, que tem a independência, porque você só pode chegar a um determinado objetivo se você tiver independência. Se houver uma injunção política, se houver a politização, a feudalização política de um determinado organismo, principalmente um organismo investigatório, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quanto à questão do silêncio, o Chico Buarque já falava, esse silêncio todo atordoa, e atordoa mesmo. Isso é uma questão estratégica. O silêncio, o nosso silêncio hoje, é um silêncio estratégico, exatamente objetivando atordoar aqueles que ainda pensam ou acreditam que podem participar da autoria da morte da estudante Fernanda Lages. Pois bem, já se passaram quase 4 meses desde que a estudante de Direito Fernanda Lages foi encontrada morta no prédio em construção do Ministério Público Federal. Caso de maior mistério no ano de 2011. Você acompanhou no Jornal do Piauí cada passo dado pela polícia e pelos promotores de justiça durante as investigações. Agora, vamos relembrar juntos essa trajetória marcada por muitas dúvidas e polêmicas. Acompanhe a retrospectiva com Joelson Giordani. As primeiras notícias da manhã do dia 25 de agosto mudaram a rotina dos teresinenses e transformaram a vida de uma família na cidade de Barras. O corpo de Fernanda Lages Veras, de 21 anos de idade, foi encontrado neste prédio da Procuradoria-Geral da República, que está sendo construído na Avenida João 23. O vigia deve ter melhores informações, porque foi ele que deixou o casal entrar. E teve acesso aqui, uma área federal, uma área reservada. Então o vigia
Pegando o vigia e conversando com o vigia vai saber dizer quem é a pessoa. Começava o maior mistério de 2011, uma missão para a Polícia Civil que a Polícia Civil seria incapaz de concluir. A partir do primeiro momento, como diga o delegado-geral, o secretário de Segurança, todos eles estão empenhadíssimos no desvendamento desse crime. E estão, na verdade, nos ofereceram, colocar à nossa disposição qualquer apoio logístico e pessoal que, porventura, nós tenhamos necessidade. As marcas pelo corpo da estudante de Direito de 19 anos, encontrada na sede em construção do Ministério Público Federal, poderiam ser um sinal de um crime, mas viraram o motivo de polêmicas. Fernanda Lages foi assassinada ou se jogou do prédio. De onde vêm tantas marcas? Começam os depoimentos. O ex-namorado, os parentes, os amigos se revezam na prestação dos esclarecimentos à polícia. Sem estrutura para as investigações, o delegado Mamed decide desistir. Eu tomei a deliberação de solicitar ao secretário, diante da falta de estrutura da delegacia do 5º Distrito Policial, que designasse um delegado, um outro delegado com melhor estrutura para que o presidente continuasse nas investigações. O que foi aceito pelo secretário, e ainda hoje ele estará designando um delegado especial para presidir o inquérito policial. Cresce a incerteza da família. Surge a dúvida da população sobre o desfecho do caso mais emblemático dos últimos anos. Uma comissão formada por 4 delegados de polícia entra no caso. No comando está Paulo Nogueira, delegado de polícia desde 2007. Tem algumas diligências que o Ministério Público também quer que sejam refeitas na presença deles, algumas oitivas que nós já fizemos 1 ou 2 vezes, mas eles pediram que nós intimássemos novamente essas pessoas para serem ouvidas desta feita na presença deles. Mas eles não estarão sozinhos. Os procuradores da República pressionam, pedem solução, cobram do Ministério Público Estadual. Um episódio que mudaria de vez o rumo dos trabalhos. Com menos de 1 mês de investigação, os promotores Ubiraci Rocha e Eliardo Cabral são destacados para acompanhar o caso. O camarada que consegue confundir uma casa com um navio, ou seja, um homicídio com suicídio, está precisando de ajuda e é sujeito a começar a confundir as coisas, e aí vai começar, por exemplo, chamar cachorro de camelo e vice-versa, chamar macaco de meu louro, enfim, é um perigo, né? Novos depoimentos, desta vez na comissão investigadora do crime organizado. A reconstituição do crime em plena madrugada ajudar a polícia a enxergar o que ninguém viu. O carro de Fernanda repete o trajeto na noite do crime. Um boneco reproduz a queda fatal. O caso policial vira novela. Sobram especulações, falta tempo. Sobram polêmicas, falta estrutura. A morte de Fernanda se torna o principal assunto na cidade. Caminhadas e manifestações pedem justiça, enquanto a polícia espera por paciência. A própria polícia esteja atenta, que a família também está atenta, que está pedindo justiça, que ninguém está calado, ninguém vai ser complacente com qualquer resultado que eles venham a fornecer. 25 de outubro de 2011. Termina o prazo da Polícia Civil. Depois de 2 meses, chega ao fim a espera. Os policiais finalmente apontarão quem matou a estudante. Por que ela foi morta? Os mais pessimistas acreditam que o relatório apontará suicídio. Prontos ou não, o resultado precisa ser divulgado. E eis a surpresa. Qual é a grande diferença? Todo o desenrolar da ação se dá dentro do prédio. E nós não conseguimos vislumbrar uma outra participação de fora. Cobre do doutor Eliardo, do doutor Ubiraci, quem são os autores, porque tudo vai estar com eles. Nenhuma conclusão. A dúvida da polícia e a agonia da família estavam longe de terminar. A polícia não conseguiu saber por que Fernanda entrou na obra, quem a levou até lá, por que uma estudante cheia de planos e sonhos saltaria de um prédio em construção. O relatório da polícia irrita os promotores de justiça, que ao vivo desabafam. O Ministério Público não aceitará um trabalho de investigação que não tem uma conclusão. Que a polícia, por força de um dispositivo constitucional, esse é o papel da polícia, está lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o papel do Ministério Público está bem delineado no artigo 127 a 129. Ou seja, o trabalho de investigação, o trabalho primordial de investigação
é um trabalho da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é uma polícia civil. Então, ela é que tem que dizer para a sociedade piauiense, para o Ministério Público, quem foram os autores da morte de Fernanda Lages. Os promotores decidem seguir sozinhos, contratam peritos para novas investigações, chamam mais depoentes. O caso exigia solução. Era hora de pedir ajuda. Os 14 volumes, com provas e depoimentos produzidos durante o inquérito da Polícia Civil, serão repassados para a Polícia Federal, que a partir de agora inicia novas investigações. Eu acho que o que tem que ser desmontado é a máquina política eleitoral existente no aparelho de segurança pública do estado do Piauí. O superintendente regional da Polícia Federal promete investigar e solucionar o caso, sem pressa, sem entrevistas. Vamos ficar muito à vontade para trabalhar, porque estamos diante de uma convergência de interesses, uma convergência de vontades do Ministério Público Estadual, do juiz do Estado, que também, atendendo a um requerimento do Ministério Público, do nosso chefe no âmbito da Justiça, que é o ministro, que expressou sua vontade mediante uma portaria ministerial, número 1415, e da sociedade, pelo que nós observamos, através de algumas manifestações, e a mídia local tem tido uma atuação muito presente no caso, e um interesse muito direto nesse caso, da morte de Fernanda Lages. As investigações prazo para terminar. Um caso real, uma história de cinema e uma dúvida intrigante. Quem matou Fernanda Lages?